Aleluia! Aplauda mais forte, glória a Deus. Abra comigo a tua Bíblia, né, no livro de Gênesis, capítulo. Aos que estão assentados, coloca de pé, por gentileza. De Deus, Gênesis capítulo 3, versículo 8. Quem já achou diz amém? Diz assim a palavra do Senhor então: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela virada do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Fecha os teus olhos, deixe-me orar. Senhor, é com muita alegria que nós estamos mais uma vez ministrando a tua palavra, e cremos que o Senhor vai falar conosco mais uma vez na tua casa. Que o Senhor possa ministrar poderosamente aos nossos corações, e que o Senhor possa falar conosco, Pai, nesta noite. O nosso coração está aberto para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Fala, Senhor, nossos corações. Ó Pai, eu quero repreender tudo aquilo que arrebata a mente da nossa mente. Leva a nossa mente cativa lá fora, aqueles espíritos que levam a nossa mente cativa a pensar nos problemas lá de fora, de ontem, de hoje, de amanhã, os problemas do dia, os problemas da noite, nós repreendemos em nome de Jesus. Também eu quero repreender todo espírito de andarilho no meio da igreja. Esse espírito que muitas vezes impulsiona as pessoas a levantarem na hora do culto, da pregação, e fazer coisas inconvenientes, sem necessidade, Pai. Eu repreendo no nome de Jesus, ó Pai. Fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode assentar em nome de Jesus. Eu quero prestar esse culto de adoração ao nome do Senhor. Hoje eu quero intitular esta pregação como a voz de Deus e a voz do diabo. Você acha forte ou não? Amém ou não amém? O tema já é forte. O tema em si já é muito forte. Eu estava meditando à tarde hoje, e eu falei: Senhor, quero que o Senhor fale comigo. Na que eu falei, fala comigo, aí existe duas, na verdade, no mundo existe várias vozes. Amém ou não amém? Várias vozes. Mas uma com certeza é a voz de Deus, e outra, com certeza, é a voz do inimigo. Mas existem outras vozes, que não é o caso que nós vamos falar. Mas eu quero me ater a essa história de Eva, que estava muito bem na vida dela. Até que então que o inimigo apareceu para ela, e chegou a conversar com ela. Chegou a dialogar com ela. Na verdade, Eva, ela deu ouvido ao inimigo. E em ela dar ouvido à serpente, ao adversário, mudou completamente a história do mundo. Mudou a história. Na verdade, se nós dessemos ouvido só para Deus, também a nossa história mudaria. Como Eva também deu ouvido somente à serpente, e se eu e você dermos ouvido à serpente, vai mudar a nossa história. Se eu e você dermos ouvido a Deus, também vai mudar a nossa história. Amém ou não amém? Vai mudar. Mas no caso aqui de Eva, ela deu ouvido à serpente. Então Deus tinha coisas maravilhosas para Eva, para Adão. Aí Deus chega a falar com Eva para ela não comer do fruto, do conhecimento do bem e do mal. Deus tinha dado para ela uma trajetória, Deus tinha dado para ela um plano de vida. Mas de repente aparece a serpente ali, que simboliza o diabo, que simboliza Satanás. Apareceu e chegou a conversar com Eva. Olha, você está vendo este fruto? Assim disse Deus, distorceu completamente a palavra de Deus, porque Deus não havia falado com ela, para ela que não podia tocar, mas agora a serpente aumenta, e ela começa a dar ouvido à voz estranha. Ela começa a ouvir aquela serpente, e com certeza aquilo que ela fez, aquele ato de comer aquele fruto ali, mudou, diz a Bíblia, que mudou completamente a história dela. E às vezes eu fico perguntando para mim, e pergunto para muitas pessoas, e quero fazer uma pergunta para mim e para você nesta noite: qual é a voz que você mais tem ouvido? Qual é a voz que você tem dado atenção? Preste atenção na minha pergunta. Qual é a voz que você está ouvindo? Qual é a voz que você está sempre atento? Porque, na verdade, o inferno, o diabo,
ele quer imitar Deus. A voz do diabo é querer imitar a voz de Deus, é aproximar-se o máximo de Deus. Se você olhar bem, muitas vezes a pessoa peca e o diabo fala assim: não tem nada a ver, rapaz. Depois você pede perdão. Olha como que a astúcia do diabo, além de levar o homem para o engano, de falar com o homem porque ele pode pecar, que ele pode enganar, que ele pode adulterar, depois o diabo aparece com a mesma, não tem nada a ver, rapaz. Depois você pede perdão. E depois ele confunde toda a humanidade. Então a pergunta que eu quero deixar para mim e para você: qual é a voz que a partir de hoje você quer mais ouvir? A história de Eva e de Adão mudou completamente quando ela deu ouvido à serpente. Quando ela atentou para a voz da serpente. Na verdade, ali era Satanás que estava querendo derrubar o homem. Quando Deus fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança, a Bíblia relata que Deus fez tudo para a glória e o louvor dele. Agora aparece a serpente, simbolizando o diabo, e distorce tudo o que Deus tinha falado. Então o homem caiu. Quando aparece alguma voz estranha, você pode ter certeza que é para derrubar o homem, que era para tirar o homem da presença de Deus, é para tirar o homem do caminho, é para tirar o homem do convívio, é para destruir a pessoa, é para destruir a pessoa que está de bem com Deus. A maioria das pessoas erram, porque dão ouvido à voz do diabo. Isso é batalha espiritual. Se você analisar a sua história, a sua vida, você vai pensar assim: poxa, realmente é verdade. Porque o dia que eu fiz aquilo, que o diabo assoprou no meu ouvido, o dia que eu fiz aquilo, ou o dia que eu falei aquilo, ou o dia que eu procedi daquela maneira, porque alguém espiritualmente me induziu a fazer, então mudou completamente a minha história, porque eu fiz algo inconveniente, mas foi uma voz estranha, foi uma voz do inferno, foi uma voz que assoprou no meu ouvido, então eu não devia ter feito aquilo. Imagina bem Eva, que ela desobedeceu ali a Deus, e ela obedeceu, fez o que o diabo mandou, mudou a história dela. Imagina se ela tivesse renegado. E bem que diz o apóstolo que nós temos que resistir ao diabo, porque ele vai fugir de nós. Quando o apóstolo fala para nós resistirmos a ele, não resistir somente a ele, mas também à voz dele, resistir ao comando dele, resistir à presença dele, resistir o que ele nos manda fazer, resistir à tentação em geral. Porque muitas vezes, para a pessoa errar, começa por uma voz: faz isto. Depois Deus te perdoa. Faz assim. Exatamente o que o diabo estava fazendo com a serpente. Não, mas Deus é bom, Deus é misericordioso. Deus falou para você não tocar, mas é bom, você vai ser igual a Deus. Na verdade, o diabo distorce a palavra de Deus. Na verdade, o diabo ele é contra a palavra de Deus. Então ele sopra a palavra, porque a palavra, diz a palavra de Deus, que mata. Então o diabo ele sopra a palavra de Deus. E tem muitas pessoas que não sabem discernir qual é a voz de Deus. Qual é a voz de Deus? E eu vou dizer uma coisa para você: é muito difícil discernir a voz de Deus. Não é fácil. Mas no momento que você vai começando a praticar o que Deus está determinando você a fazer, na verdade, quando você mais vai entrando no reino de Deus, quanto mais intimidade com o Espírito Santo, quanto mais comunhão com a igreja, quanto mais você buscar a presença de Deus, mais você vai aprendendo a diferenciar a voz de Deus. Mais você vai tendo convívio com o que é real, mais você vai convivendo com o que é verdadeiro, mais você vai aprendendo. Então, se você ainda não sabe discernir qual é a voz de Deus e qual é a voz do diabo, é necessário você fazer uma coisa: buscar mais a Deus, aprofundar-se mais na intimidade com Deus, aprofundar-se mais diante do Senhor, ler mais a palavra de Deus. A maioria de nós queremos só ouvir Deus, mas discernir se aquela voz é de Deus ou não. Muitos erram porque não sabem discernir. Deus manda ele fazer e ele não faz. Muitos erram porque Deus não manda fazer, ele faz. E quando Deus não manda fazer, você pode ter certeza que existe ali uma voz enganadora, uma voz perversa, que vai acabar levando o homem ao engano, o homem à mentira, o homem à perversão, vai levar o homem para o engano, para o pecado que não agrada a Deus.
Quando Davi estava prestes, eu vejo uma batalha muito grande nisso aí. Quando Davi estava prestes a adulterar com Betseba, eu fico olhando uma batalha. Porque Davi era um grande homem de Deus. Davi era um grande poderoso na palavra de Deus. Ele conhecia as leis, conhecia os mandamentos. Agora eu fico imaginando ele ali, prestes naquele ato de adulterar com Betseba. Então era uma guerra entre ele e o Espírito de Deus, entre Deus e a voz de Deus e a voz do diabo. Eu fico imaginando assim, o grande rei Davi, prestes a adulterar, e quando o diabo soprava no ouvido dele: olha que mulher bonita, olha como ela é linda, ela é sua, você tem direito, você é rei. E do outro lado, uma voz de Deus falando com ele: Davi, santidade convém na minha casa. Preste atenção. O que mais o diabo queria fazer era destruir Davi. O que mais o diabo queria direcionar é fazer com que o próprio Davi saísse da presença de Deus, que o levasse para o engano, que ele adulterasse, destruir a vida dele. E se nós não atentarmos para aprendermos a discernir a voz de Deus, nós vamos errar, nós vamos pecar, e as coisas vão ficar travadas na nossa vida. Muitos só querem ouvir a voz de Deus, mas é necessário eu e você aprendermos todo dia, toda hora, a discernirmos qual é a voz de Deus e qual é a voz do inimigo. Porque se nós não aprendermos ainda a discernir constantemente, nós vamos errar no mesmo erro, toda hora, todo momento, todos os dias. Quantos de nós, quantas e quantas pessoas erram no mesmo pecado, a mesma coisa, todos os dias? Erra no mesmo erro toda hora. E existe uma voz que fala: olha, você vai errar, você está enganando, está no caminho errado. Não, mas a gente não sabe ainda discernir qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. A voz que Deus quer que nós venhamos a obedecer é a voz do Senhor. Porque em obedecermos a palavra e discernirmos qual é a voz de Deus, isso vai mudar a nossa história, gente. E Deus vai mudar a sua história quando você aprender a ouvir a palavra de Deus, ouvir o Espírito de Deus, o que o Deus tem para você. Aleluia! Porque a maioria de nós ainda não assemelhamos ainda qual é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz mansa, suave e delicada, que não confunde, não leva a pessoa para o engano, não leva a pessoa para o pecado. Agora, quando Davi ouviu aquela voz, que voz ela quer, gente? O grande rei Davi, que dedilhava as harpas, os demônios saíam, que compôs muitos hinos, rei, sacerdote, até profeta. Agora estava deitando com a mulher, estava prostituindo com ela. Era o diabo que estava encaminhando, usando a voz. Davi, olha que mulher linda, olha que mulher formosa. Você, Davi, tem direito. Olha como que o diabo era astuto. Davi, você tem direito. Eu fico imaginando quantos pensamentos que estavam vindo na memória de Davi, a ponto de, gente, ele era rei. Acabou caindo com a mulher, porque não sabia discernir completamente a voz de Deus. Mas nessa noite eu tenho uma bela notícia para você. A partir de hoje, nós vamos discernir qual é a voz de Deus. A partir de hoje, nós vamos discernir qual é a voz de Deus, amém? Levante as suas mãos e fala assim comigo: a partir de hoje, eu vou aprender a discernir qual é a voz de Deus. Fala forte, crente: a partir de hoje, eu vou aprender a discernir qual é a voz de Deus. Porque isso vai fazer todo o diferencial na nossa vida futura. Quando eu ouço a palavra de Deus e aprendo a ouvir a voz de Deus, isso vai fazer um grande diferencial na minha vida hoje. Isso vai fazer um grande diferencial na minha vida amanhã. E vai fazer um grande diferencial na minha família futura. Quando Eva errou, ali deu mais ouvido. Se você analisar, o diabo ele implantou ali no meio da família de Eva um espírito de mentira. Levanta Caim, e Caim mata Gente, olha a história, para mim uma das histórias que a gente não pode tirar muito proveito disto. Eu fico imaginando assim, um irmão que levantou contra o outro irmão. Caim levantou e matou Abel.
que voz é essa que falou a Caim? Levanta contra o teu irmão, mata o teu irmão. Conversando face a face, diz a Bíblia, que ele levantou-se contra o teu irmão e matou o teu irmão. E a maioria das pessoas matam outras pessoas, às vezes até falando. Mata a pessoa até falando mal dela. Mata. Quem ensinou-nos que nós devemos falar mal do irmão, falar mal de liderança? E às vezes o diabo assopra em nosso ouvido, e se nós não vigiarmos e não policiarmos, a gente acaba falando mal de liderança, a gente acaba falando mal de irmão, a gente acaba levantando contra o irmão, a gente acaba destruindo o irmão, porque o diabo assopra em nosso ouvido, e a Bíblia fala para nós não falarmos mal de ninguém, mas quando o diabo assopra, a gente acaba falando mal de alguém. Então é necessário eu e você aprendermos a ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus é uma voz suave, mansa e delicada. Mas Caim estava ali, o diabo falou com ele: mata o teu irmão. Que voz era aquela? Ele não soube discernir qual era a voz de Deus. Quando o irmão levanta-se contra outro irmão em qualquer área, é porque ele não aprendeu a ouvir a voz de Deus. Quando um irmão levanta contra o irmão, com certeza teve ação do inferno na vida dele. Quando um esposo levanta-se perversamente contra a esposa, com certeza teve ação do inferno. Em qualquer área que aconteça algum tipo de discórdia, de desunião, em qualquer área que aconteça algum tipo de desgraça, é porque ainda não aprendeu a ouvir a voz de Deus. O diabo falou com Caim: mata o teu irmão. Ele saiu, conversando com o teu irmão. Ele vai e mata o teu irmão. Levantou-se contra o teu irmão. Matou o seu próprio irmão. Isso é terrível. E existem outras histórias, que a pessoa dá mais ouvido à voz do diabo do que à voz de Deus. Quando o diabo assoprou no ouvido de Judas, por exemplo, Judas estava andando. Tem pessoas que andam com Jesus, ceia com Jesus, participa do melhor do Senhor, participa da ceia do Senhor. Aí o diabo vem e assopra, rouba. Olha que coisa interessante. Era uma voz estranha que estava falando com Judas, porque Judas tinha a prática de meter as mãos na sacola e roubar tudo. Toda a oferta que eles depositavam, ele tinha esse costume. Agora ele sai e vai trair. Agora ele sai e vai vender o Senhor, porque o coração dele estava no dinheiro. O coração dele não estava no reino. O coração dele estava no dinheiro, na ganância que ele podia ter, nos suas moedas de prata. E muitas vezes as pessoas estão sendo presas por Satanás em cima do dinheiro. Estão sendo presas por Satanás, porque o diabo assopra que é melhor ser rico do que servir a Deus. Isso é voz estranha. Isso é voz do inferno. Judas sai, depois de ouvir a voz do diabo, ele sai e vai dar um ósculo santo do Senhor Jesus, beija o Senhor Jesus, e o diabo estava soprando na vida dele ali: ó, isso mesmo, você está certo, muitas pessoas estão indo no caminho errado, e o diabo está falando que ele está no caminho certo. Judas sai daquela traição e vai beijar Jesus. Beija Jesus na sua trajetória de errados, na sua trajetória de engano, na sua trajetória de mentira. O diabo ainda assopra. Você está certo, Judas? Olha, está certo. Porque até então não houve-se um arrependimento. Então ele chega perto de Jesus, dá um abraço de Jesus, beija Jesus. Aí os homens prenderam Jesus. Aí Judas sai dali arrebentado, totalmente acabado. O diabo fez tudo isso com ele, e agora, chega ali, o diabo agora, naturalmente, Judas sai dali, vai arrependido, devolver as moedas de prata, e os homens falaram lá agora: isso é contigo, ó, não tem nada contigo, vai embora. Mas o diabo encaminhou para o erro, o diabo encaminhou para o engano, ele sai dali arrasado. Na verdade, quando as pessoas dão ouvido à voz do diabo, depois de cometer-se o ato do engano, o ato do pecado, ele fica arrasado. Voltamos à história de Davi. Davi adultera com Betseba.
ele prostitui com aquela mulher. Ele sai daquele lugar ali arrasado, quebrado, porque ele ouviu a voz de Deus. E o diabo falou: está certo, Davi, é isso mesmo, você tem direito a todas essas mulheres, você é rei. É claro que ele era rei, mas ele não tinha o direito porque era mulher do outro. E Davi sai daquela condição após ouvir a voz de Deus e vai arrasado para a caverna. Quando uma pessoa escuta a voz do diabo, ele vai direto para a caverna. Ele fica encavernado, ele fica preso, amarrado e acorrentado. Assim aconteceu com Judas. Saiu daquele lugar e o diabo só falando com ele. O diabo só falando com ele. Ele sai daquele lugar e a próxima palavra que o diabo ia falar com ele era: vai se enforcar. Vai se enforcar. Ele sai daquele lugar ali arrasado, quebrado, e ele vai para o penhasco, amarra e se enforca. Preste atenção. Estamos falando da trajetória da voz do diabo, que leva o homem à morte. Toda pessoa que dá somente voz a Satanás, o diabo leva para a morte física, ou também o diabo leva para a morte espiritual. Na verdade, tem muitas pessoas que estão mortas espirituais, porque só estão ouvindo a voz do diabo. Em Provérbios, o Salomão, filho de Davi, fala assim: olha, se vier uma prostituta na sua frente, e Salomão nos dá um conselho. Olha, eu vou te dar um conselho. Se vier uma prostituta no mesmo passeio que você está passando, olha, eu vou te dar um conselho, para você não ser tentado, para você não ouvir a voz do diabo. Eu vou te dar um conselho: antes de acontecer qualquer coisa, passe para outra calçada. Porque a maioria de nós achamos que somos muito fortes. Porque o diabo implanta na nossa mente, porque a mente é campo de batalha. O diabo implanta na nossa mente, dizemos que nós somos fortes, que nós somos poderosos, que nós temos direito. Você é crente, você tem o direito de entrar inconveniente no site. Depois você ora a Deus e Deus te perdoa. Você tem o direito de reter o dízimo um dia, um mês, depois você se arrepende de Deus. Na verdade aconteceu isso também com Ananias e Safira. Isso tudo é voz do diabo que muitas vezes nós não aprendemos a discernir. Ananias e Safira vendeu a propriedade. Eles vendem a propriedade e Ananias vai levar a parte que é direito ao Senhor. E nessa trajetória de vender as propriedades, até chegar ao gasofilácio, depositar os dinheiros aos pés dos apóstolos, o diabo falou. E vou dizer uma coisa para você: em poucos tempos o diabo fala, em poucos segundos o diabo fala, em poucos momentos o diabo fala, porque ele vendeu a propriedade, a trajetória era pequena para depositar no gasofilácio, e o diabo falou com ele: não, retém a parte. Foi uma voz do diabo. Retém a parte. E a sua mulher e ele caíram mortos, porque não aprenderam a ouvir a voz de Deus. Não aprenderam. Deram ouvido à voz do diabo: retenha a parte daquilo que você vai depositar. E muitos de nós não entendemos que para nós sermos abençoados na área financeira, é necessário ouvirmos a palavra de Deus, ouvirmos Deus falar conosco, que tudo que nós temos é dele, é para ele, tudo pertence a ele. Então eu não posso reter nada que pertence a Deus, porque se eu reter algo que é dele, eu estou roubando de Deus. Então se eu estou roubando de Deus, eu estou retendo, estou atraindo maldição para mim. E é isso que o diabo quer. Se nós não dermos ouvido 100% a Deus, nós vamos cair, vamos ser enganados, vamos ser roubados, vamos morrer, às vezes até fisicamente, vamos morrer espiritualmente. Jonas foi o tipo do homem que estava com o ministério travado. Deus falou com ele: Jonas, vá para Nínive. Aquela voz era a voz do Senhor, que estava falando ao ouvido de Jonas: Jonas, eu te quero em Nínive. E ele falava, começou a trair, não ouviu o Senhor. Então ele pega o barco e vai para outro lugar. Ele não soube ouvir o que Deus tinha no ministério dele.
Ele não soube ouvir, discernir o que Deus tinha o melhor para ele. Quando você dá ouvido à voz de Deus, é porque Deus tem o melhor para você, querido, aleluia! Quando você coloca em prática o que Deus está falando com você, você pode ter certeza que é o melhor de Deus para você. E nós temos que discernir qual é a tonalidade da fala do diabo, da voz do diabo, porque a voz do diabo, ela traz um monte de coisa, ela traz confusão. Se você ouvir alguma voz que te traz confusão, esta voz não é de Deus. Pode ter certeza. Se você ouvir alguma voz que é contrária à palavra de Deus, esta voz não é de Deus. Se você ouvir alguma voz que faz com que você venha ser desobediente ao líder, à Bíblia, ao sacerdote, à visão da igreja, aos mandamentos, ao Espírito Santo de Deus, à doutrina, aos mandamentos da palavra de Deus, esta voz não é de Deus. É voz contrária. E sabe o que o diabo quer? Prender você em alguma coisa. Mas nessa noite nós vamos ficar livres dessas vozes estranhas. Vamos ficar livres, nós vamos ficar livres. Vamos aprender a ouvir a voz de Deus para a glória do nome do Senhor. Levanta as tuas mãos, crente, e fala: a partir de hoje, em nome de Jesus, eu vou dar somente a voz do Senhor. Fala forte, crente, a partir de hoje, eu vou dar ouvido à voz do Senhor. Fala assim, fala Senhor comigo. Fala Senhor comigo. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor, querido. Muitos pensam que batalha espiritual é só guerra, é espada, é escudo, é capacete. Não. A maior arma de batalha que a gente tem é o discernimento. Nenhum amém, mas eu vou repetir. A maior arma que nós temos é o discernimento. Amém. Aleluia. Saber discernir qual é a voz de Deus. Saber discernir o que Deus quer para mim. Saber discernir que aquela voz, ela não é a voz de Deus. Saber discernir que aquela voz não está me levando para lugar que agrada a Deus. Saber ouvir a voz de Deus. De repente você, meu querido, ainda não aprendeu a ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, ela é inconfundível. Ela é inconfundível. Ela não vai te deixar você enganado. Não vai te deixar você com falta de fé. Não vai deixar você abalável de maneira nenhuma. Quando Deus fala com você, você fica firme e confiante nele. Esta é a voz de Deus. Aleluia. Quando Pedro estava andando sobre as águas, o diabo estava falando com ele: olha, você vai cair, você vai afundar. É o diabo que estava falando com ele. E diz a Bíblia, e teve Pedro medo. O diabo lançou medo nele. De repente você, meu irmão, está passando por alguma situação e o diabo está falando com você que você não é capaz, que você não vai conseguir, esta luta é muito grande, esse problema você não vai vencer. Olha isso, não. Você é mais do que vencedor, gente. Aleluia. Esta é a voz de Deus. Aleluia. Aleluia. É hora de nós resistirmos ao diabo. Aleluia. É hora de nós resistirmos, mas a voz dele. De repente você está em casa, está navegando no computador, e vem uma voz: clica aqui. 16 segundos para você não clicar. Para, pensa, não é de Deus. Então não vou fazer isto. Vai consumir um ato de pecado, o diabo fala isso, você tem direito. 16 segundos, disse o bispo de Elias, mais ou menos. Não vou fazer isto. Fala do irmão. Não vou falar. 16 segundos para eu pensar mais ou menos se eu devo falar do irmão, contra o irmão, me processar, ou processar algo na minha mente falando do irmão. 16 segundos para eu dizer não à tentação do diabo. Isso é resistir ao diabo.
Resistir à tentação, porque ela vai fugir de vós, aleluia. Agora a voz de Deus é uma voz inconfundível, e nós temos que aprender a resistir à voz do diabo. Agora Judas não resistiu, Caim não resistiu, esses homens não resistiram. Não resistiram. Mas você, meu querido, você está aprendendo hoje a resistir à voz estranha. Você está aprendendo hoje a resistir à voz do diabo. Não dá mais ouvido à voz do diabo. É por isso que a Bíblia fala que o povo estava completamente sem direção. Porque eles não, em Jeremias, depois você lê lá, capítulo 7, fala assim que o povo estava sem direção. Porque não estava apto e não estava querendo ouvir a voz de Deus. Estava dando ouvido a outros deuses estranhos, ouvindo a falsos profetas. Gente, a quantidade falsa de profetas que estão levantando por aí. Ei, preste atenção, saiba discernir qual é a voz de Deus. Jeremias coloca ali e fala assim, eu notei aqui: dai ouvidos à minha voz, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, andai no meu caminho, para que te vais bem. Aleluia. Jeremias coloca de pé e fala: ei, dai ouvido à minha voz, assim você será o meu povo, e eu serei o seu Deus, e assim comereis o bem dessa terra. Sabe por que muitas vezes tem pessoas que não comem o bem dessa terra? Porque ainda não aprenderam a ouvir a voz de Deus. E ele padece, ele sofre, ele erra, ele transgride os mandamentos. E Jeremias coloca de pé e fala: dai ouvidos à minha voz. Sabe para quem que ele está falando? Para toda uma congregação, para todo o povo de Israel. Ei, dai ouvido à minha voz. Se você der ouvido ao que eu estou falando com vocês, vocês vão ser o meu povo, e eu serei o seu Deus, e comereis o melhor dessa terra. Aleluia. Veja, Gilberto, vamos comer o melhor dessa terra, gente, se nós dermos ouvido à voz de Deus. Aleluia. Vamos comer o melhor dessa terra, gente. Agora, enquanto tiver, ouve a voz do diabo, ouve a voz de Deus, ouve a voz do diabo, não escutar a voz do diabo, mas escutar Deus. Escutar Deus, isso é maravilhoso. Muitos querem vencer. Se eu perguntar assim, o que é vitória, o que é bênção, o que é milagre, a maioria de nós estamos aqui porque eu cuido da vitória disso tudo. Mas ouvir o que Deus está falando, e não só hoje aqui, mas lá fora, em casa, no trabalho, no dia a dia. Ouvir o que Deus está falando. Ao invés de darmos ouvido à serpente, conversar com o animal, conversar com o diabo, conversar com Satanás, dar ouvido à voz dele, não, darmos ouvido à voz de Deus. Aleluia. Qual é a voz que você mais dá ouvido? Qual é a voz que você tem dado ouvido? Deu ouvido para o diabo hoje? Está errado. Deu voz para ele ontem? Está errado. Ontem, mês passado. Todos os dias, todo instante, nós temos que ouvir a palavra de Deus e darmos ouvido para Deus. Ei, escute Deus. Escute Deus que está falando com você nessa noite. Não vale a pena errar. Davi perdeu muito por causa de um ato sexual. Judas perdeu a vida por causa de um roubo. Ananias perdeu a vida por causa de um roubo. Jonas sofreu um naufrágio ali, quase que morreu porque não obedeceu a palavra de Deus. Então não vale a pena. Não vale a pena dar ouvido à palavra de Deus. Davi era rei, ouviu a palavra de Deus, vai adulterar. Agora vai para a caverna e sofre. Porque ouviu o diabo, ouviu Satanás. Não, você tem direito. Você é rei, Davi. Ele sai daquela condição e vai morar na caverna. O que eu quero falar hoje nessa noite contigo é para você aprender a ouvir a voz de Deus. Se você aprender a ouvir a voz de Deus, diferenciar qual é a voz de Deus, diz Jeremias ainda, na sua vida vai tudo bem. Aleluia. Se você me ouvir, a palavra diz: se você aprender a me ouvir, eu serei o seu Deus, e você será o meu povo. Vai tudo bem na sua vida. Vai tudo bem. Mas enquanto ainda a gente não aprende a ouvir Deus, a discernir qual é a voz de Deus, a gente vai andar tropeçando, vai andar caindo, vai andar errando, porque a gente ainda não aprendeu
Se você quer que este ano seja o melhor ano da sua vida, aprenda hoje a ouvir a voz de Deus. Coloque-se de pé nesta noite. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Nessa noite, eu quero fazer uma oração para tirar da sua vida todo tampão espiritual. Todo tampão espiritual. Toda voz estranha que está te atrapalhando você de discernir qual é a voz de Deus. Muitos homens caíram porque não resistiram à voz do diabo. Muitos caíram porque não aprenderam ainda a ouvir a voz do pastor. Quem é a ovelha do Senhor sabe ouvir a voz do Senhor. Quem é a ovelha do Senhor, ele sabe ouvir qual é a voz de Deus. E diz a Bíblia que o pastor o chama e elas o seguem. O pastor fala: vem minhas ovelhas, porque escuta. E diz a Bíblia em João 10 que aquele que dá ouvido à voz de Deus, ele sabe que quando aparecer um outro estranho, ele não segue, porque ele sabe ouvir a voz do pastor. De repente você, meu irmão, minha irmã, ainda não aprendeu a ouvir a voz de Deus. De repente você ainda não se transformou numa ovelha, porque a verdadeira ovelha sabe ouvir a voz de Deus, sabe ouvir a voz do pastor, e o pastor os chama e elas o seguem. Mas aquele que não sabe ouvir a voz de Deus, aparece o lobo, o chama, aparece o cão, ele vai, aparece a prostituta, ela vai, ele vai, aparece o engano, a mentira, ele vai, porque ainda não aprendeu a discernir a voz de Deus. Fecha os teus olhos. Eu quero que você ponha a mão nos seus ouvidos. Ponha a mão nos seus dois ouvidos. Nesta hora eu quero arrancar da sua vida tudo aquilo que está soprando no seu ouvido, toda palavra enganadora, todo espírito imundo que está falando no seu ouvido para você errar, para você cair, transgredir os mandamentos de Deus. Eu arranco do teu ouvido agora todo espírito de mentira, toda voz estranha que está te confundindo, te levando para outro caminho que não agrada a Deus. Eu arranco pelo poder de Deus. Está arrancado pelo poder de Deus. A partir de hoje você vai aprender a discernir a voz de Deus. É uma voz mansa, suave e delicada, que não deixa ninguém confuso, não deixa ninguém em luta. E a voz de Deus te leva para o céu. A voz do diabo te leva para o inferno. A voz de Deus te leva para a vida eterna, mas a voz do diabo para a condenação eterna. E cabe a mim, cabe a você discernir qual é o caminho que você quer seguir, ou que você tem seguido. Feche os teus olhos e adore. Adore, só adore. Se atentamente eu ouvir a adore ao Senhor. Você está ouvindo hoje a voz de Deus. Seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, de Deus, se a tua vontade queremos ouvir a tua voz, Deus. Queremos ouvir a tua voz. Aleluia. O deserto então será Deus é poderoso. Manancial. Queremos ouvir a tua voz, Pai, com clareza. Sem medidas fluem. Queremos ouvir a tua voz, Senhor, mais nítido ao nosso ouvido. Bênçãos sobre mim. Adore. Mais que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim na tua mesa. Eu quero fazer abre os teus olhos e olhe para cá. Sempre Eu quero fazer um convite muito especial.
Se você ainda não entregou a vida para Jesus, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, se tem alguém pertinho de você que ainda não fez isso, pega na mão dele, traz ele aqui, para ele entregar a vida para Jesus. Se é você, vem correndo, vem. Deus tem uma obra na sua vida. Tem alguém no nosso meio nessa noite que ainda não fez isso? Eu fiz isso há quase 30 anos atrás. Aleluia! Tem alguém no nosso meio nessa noite que ainda não entregou a vida para Jesus? Se você está preso, eu te solto em nome de Jesus. Pergunta para ele, pergunta para ela. Quer ir lá na frente? Eu vou lá com você. Quer ir lá? Eu vou com você. Pega na mão dele, pega na mão dela e fala: eu vou lá com você. Vem você com ele, vem. Não deixa ele vir sozinho, não. Vem, entregue a sua vida ao Senhor. Deus vai fazer. Escute Deus falando com você. Ele vai realizar uma grande obra na sua vida. Aleluia. Tem alguém? Sai do seu lugar e vem. Seu nome vai ser escrito no livro da vida. Aleluia. Tem alguém na sua meio nessa noite? Eu sei que não é evangelismo, tudo isso eu entendo. Não é evangelismo, mas eu tenho que fazer um convite especial. Tudo bem. Agora, se você acha que Deus falou com você, se você quer aprender a ouvir mais a voz de Deus, vou chamar uma vez só. Sai do seu lugar e vem. Nós vamos ministrar sobre a sua vida. Ainda não é a campanha. Sai do seu lugar e vem. Nós vamos orar sobre você. Se você quer aprender a discernir qual é a voz, pode chegando e orando, queridos. Pode chegar ministrando. Ouça a voz de Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Vai acabar os sites pornográficos, a sensualidade, a mentira. Vai acabar o pecado, o engano. Isso, aprenda a ouvir Deus. Pode chegando e ministrando, pastores. Ouça Deus, ouça Deus, ouça Deus, aprenda a ouvir Deus. A partir de hoje, Deus vai falar mais no seu coração. Escute Deus, aleluia. Deus Todo-Poderoso, ministra no coração dele, ministra no coração dela, Pai. Em nome de Jesus, este povo que aprendeu a ouvir a sua voz, Pai. Este povo que eles não querem mais dar ouvido à voz do diabo. Ministra, Senhor, ministra poderosamente, Pai. É batalha espiritual, Deus, é batalha. E nós estamos em guerra por este povo, nós estamos em guerra por essa pessoa que está, ó Deus, muitas vezes dando lugar, ó Deus, a uma voz estranha. Ah, Deus, nós queremos, ó Pai, ser ovelhas do teu aprisco, Pai. Queremos ouvir a tua voz, Deus, porque nós queremos te seguir, Pai, como uma ovelha que segue o pastor, como uma ovelha que segue o verdadeiro pastor. Porque se aparecer estranha, ah, Deus, eu não vou me desviar. Ministra forte neste irmão, ministra forte nesta irmã, ministra poderosamente neste irmão que está precisando de aprender a ouvir a voz de Deus. Ah, Espírito Santo de Deus, ministra no coração, ministra na vida, ministra, Senhor. Ele quer aprender a ouvir a sua voz. Ah, Deus, nós estamos aqui porque nós queremos ouvir a tua voz. Queremos aprender, Pai, a discernir a tua voz. A tua voz é uma voz mansa, suave e delicada, que não nos deixe confundido, Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, nós não queremos ser, Pai, igual a esses homens que erraram, igual, Deus, a esses homens que caíram, igual, Pai, Judas, Caim. Ó Deus, nós não queremos, ó Pai, só ser igual a esses homens que erraram, ó Pai, como Ananias, Safira, Pai. Ah, Deus, não. Nós queremos, ó Pai, ouvir a tua voz. Aprendermos a ouvir a tua voz, Pai. Ministra, Senhor, em cada coração. Ministra nessa vida, Deus. Mostre para ele, ó Pai, que a tua voz é uma voz mansa, é uma voz suave, é uma voz delicada. Cada um de nós queremos aprender a ouvir a tua voz, Pai. Aleluia. Ministra, Senhor, poderosamente nesse coração, Pai. Ministra, Deus. Queremos, ó Pai, que o Senhor, Deus, nos ensine a ouvir a tua voz. Eu não quero mais errar dando ouvido à voz estranha. Eu não quero mais errar dando ouvido à voz do engano. Eu não quero mais errar falando, ó Deus, aquilo que o diabo manda. Não. Eu quero ouvir, Senhor, completamente a sua voz. Discernimento, Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, dai-me discernimento. Dá discernimento a este irmão, dá discernimento a esta irmã, para não fazer coisa errada, em nome de Jesus, para não mentir, não enganar, não roubar, em nome de Jesus, ó Pai. Quantas e quantas pessoas, ó Pai, ainda não aprenderam a ouvir a tua voz. E eu quero, Pai,
nesta noite que o Senhor ministre aos corações de cada um que está aqui, Pai, para aprender a ouvir a Tua voz e não errar diante de um computador, não errar diante de um site, não errar diante de uma tentação, não cair com a prostituta, não roubar o dízimo, não roubar as pessoas, não roubar, Pai, não mentir ao Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, forja, Senhor, forja, tira, Senhor, toda tampão do nosso ouvido, Pai, toda confusão, ó Deus, no nosso ouvido. Hoje, Pai, nós queremos aprender a ouvir a Tua voz, ouvir aquilo que o Senhor quer para nós, Pai, porque eu sei, ó Pai, que verdadeiramente, se nós ouvirmos a Tua voz, nós, meu Deus, nós teremos o Senhor como Deus da nossa vida, e nós seremos o Teu povo, Pai, e com certeza, Deus, nós vamos caminhar, e tudo vai bem na nossa vida, tudo vai bem na nossa vida. Mas, ó Deus, tem hora que vai coisa errada na nossa vida, porque, ó Pai, nós damos ouvido à voz estranha. Tem hora que vai coisa errada na nossa vida, vai errando, nós erramos, ó Pai, porque nós não aprendemos a ouvir a Tua voz. Mas a partir de hoje, Deus, a partir de hoje, a partir de hoje, Deus, eu quero me voltar para o Senhor. A partir de hoje eu quero me voltar para o Senhor. A partir de hoje, a partir de hoje, Espírito Santo de Deus, coloca de pé você que está sentado aí para adorar o Senhor, vai. Enquanto os irmãos oram aqui, adore, adore, vamos começar a campanha já já. Prepara o teu cartão aí, que já já vou te chamar. Mas adore, adore, adore enquanto os irmãos oram aqui. Sobre mim, mais que abundante será, eu viverei. Adore, 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 adore. Prepara o teu cartão que eu já vou lhe chamar. Deus é poderoso, é a voz de Deus que está sendo manifesta ao nosso meio. É a partir de hoje que eu vou discernir mais essa voz de Deus. Presença de Deus. Ouvir e obedecer. Vamos organizar, profético. Vamos nos organizar. Adore. Deus é poderoso, gente. Deus é poderoso. Aleluia. Deus é lindo. Nós vamos aprender a discernir qual é a voz de Deus. Se atentamente não vamos errar mais. A tua voz, se atentamente ouvirmos a voz de Deus e obedecermos ao Senhor, seguir os teus passos, Ele vai guiar os nossos passos. Ele vai guiar os nossos passos. Ele vai guiar os nossos passos. Se o meu coração Ele vai guiar os nossos se achar passos. sempre puro e fiel a Ti, Deus vai nos guiar. se tua vontade Deus vai nos guiar. sempre for Deus vai nos o meu guiar. prazer. Aleluia. Deus é poderoso. O deserto Ele tem algo em nossa vida. será. Vamos organizar, vamos fazer a fileira profética. Pega o teu cartão aí com fé, querido. Pega o teu cartão, pega o teu cartão. Pega aí. Então você agora vai vir aqui na frente. É a campanha que nós estamos fazendo. Em nome de Jesus, vem adorar o Senhor aqui, vem receber a oração.